Tá difícil ter tempo para ler? Ou talvez você acumulou uma pilha de livros ou até cursos para assistir, mas não tá dando conta e tá se sentindo frustrada ou frustrado? Hoje eu vou te mostrar um passo a passo simples para você criar espaço de leitura e estudos pessoais na sua rotina. Oi, seja bem-vindo ou bem-vinda ao canal. Eu sou a Nani, eu trabalho ajudando pessoas a se organizarem melhor, organizar a rotina, o que elas têm que fazer, especialmente para elas fazerem o que realmente querem fazer e viverem uma vida mais criativa e alinhada consigo mesmas. E um dos pilares aqui é o desenvolvimento pessoal, então a leitura, os estudos pessoais estão inclusos neste universo, né? E hoje a gente vai conversar então sobre esse tema que eu já ouvi bastante aqui vocês me pedindo sobre, ou falando desse desafio que eu também conheço bem, que é como ter tempo para leitura e para os estudos pessoais numa rotina corrida, né? Eu sei como é que é, eu sou mãe, crio conteúdo, tenho meu negócio, tenho meus clientes, tenho atualmente até um projeto paralelo aí que tá tomando bastante tempo da minha rotina. Fora isso, enfim, tem a casa, a gente não tem ajuda aqui. É bastante coisa pra fazer, né, gente? E muitas vezes nossos hobbies, ou leitura, ou nosso desenvolvimento pessoal são as primeiras coisas que vão ficando de lado. E quando eu digo estudos pessoais, eu quero dizer especialmente para quem não tem aquela obrigação externa que meio que te força a ler. Então pensa, na escola, ou mesmo na faculdade, a gente tem ali um cronograma que nos guia, ou uma orientação dos professores sobre o que ler, as referências, ou uma lista de livros, ou até aquela dica do que vai cair na prova. Então não estou dizendo que seja fácil se organizar nesses casos, até porque o volume costuma ser muito grande, mas apesar de que o vídeo de hoje também possa te ajudar nesses casos de escola e faculdade, eu imagino que ele seja especialmente importante para quem não tem essa obrigação, essa orientação externa, ou até essa priorização automática. Então, se eu estou no semestre 2, teoricamente, automaticamente eu percebo que eu preciso priorizar o semestre 2 do que o semestre 7, né? Mas no mundo atual, com muito livro, muito curso, muito conteúdo e muita vontade de aprender coisas diferentes ou necessidade, né? Às vezes esse mar de possibilidades até acaba nos atrapalhando. Nesses casos, muitas vezes é você quem tem que desempenhar esse papel de orientar, de definir o que vai ser lido, o que não vai, ou o que não vai ser lido agora, mas talvez depois. Então o passo a passo de hoje foi pensado para te ajudar nisso. E com isso, conseguindo incluir a leitura, os estudos pessoais na sua rotina. E quando eu digo isso, não quer dizer que você vai ser no vídeo sabendo que todo dia às 13 horas eu vou ter que ler 5 páginas e não precisa ser assim. Você vai ver aqui, mas você vai organizar e possibilitar o caminho para conseguir incluir essa atividade de forma rotineira, de forma recorrente na sua rotina, mesmo que não seja num horário específico todo dia ou toda semana. Passo 1. Por que você quer ler? Quais serão os benefícios que essa nova rotina pode te trazer? Ou qual o objetivo, desejo ou até problema que você quer resolver através da leitura e do estudo? E qual a consequência de não tomar essa atitude? Essa pergunta também pode ser bem útil aqui para te esclarecer por que é importante. Ah, Nani, eu não quero resolver problema nenhum, eu só quero ter um hobby mesmo, eu quero me distrair, eu tô muito no celular, então eu quero, um tempo de qualidade ali no livro, longe das telas. Não é problema para resolver. É sim, é o problema de tédio, é o problema de não ter hobbies, ou é o problema de ficar muito tempo no celular. Então a gente tá muitas vezes querendo atingir sim alguma coisa ou resolver algum problema. E ter clareza disso pode ajudar. Mas ao mesmo tempo também é legal ter a clareza que está fazendo isso para ser hobby, para ser uma distração, para ser relaxamento. Porque isso também pode influenciar na sua postura. Porque se você me diz, Nani, eu quero aprender o assunto X, ou eu quero ficar muito boa nessa habilidade aqui, ou eu tô com esse problema na minha vida, no meu trabalho, e eu quero melhorar. Então ter clareza disso, se tem uma coisa específica que você quer atingir, ou se isso faz parte realmente de meio que uma obrigação sua, não naquele sentido do cronograma escolar, mas, por exemplo, se eu sou criadora de conteúdo, se eu sou professora, faz parte desse papel ler, estudar, consumir informações para criar melhor, certo? Então, ter essa clareza do porquê e para quê pode ser bem útil para você entender até sua postura e isso vai te ajudar também nos próximos passos. Passo 2, definir um tempo diário. Aqui você vai tentar implementar o hábito
de comparecer nessa atividade. Nesse primeiro momento, eu não estou falando de ter tantos minutos para aprender tantas páginas. Não, é só aprender a ter um espaço na sua rotina para se envolver com essa atividade. Você nem precisa estar sempre lendo nesse momento. Pode ser um tempo que você reserva para se organizar para conseguir ler mais. Pode ser um tempo que você reserva que um dia você realmente vai ler, no outro dia você vai se organizar para conseguir ler, no outro dia você vai reservar aquele tempo para comprar aquele livro que você escolheu que vai ler. Então é um tempo para se envolver com essa atividade, para que ele faça parte da sua vida. E aqui você pode querer definir realmente um horário certinho no seu dia, mas como eu disse, já não é obrigatório. Você pode escolher um momento do seu dia, por exemplo, após eu acordar, ou quando eu tomar o meu café no meio da manhã, ou na hora do almoço, após o jantar, enfim, você pode tentar escolher um momento do seu dia atrelado com alguma coisa que você já faz diariamente, ou você pode definir que você vai incluir essa atividade em pequenas brechas ao longo do seu dia. Passo 3, ganhar clareza sobre o que tem para ler. Eu não diria que esse passo é 100% obrigatório em todos os casos, mas pode ser bem útil. E se você conseguir fazer, eu acredito que vai te ajudar bastante. Como a gente disse, pode ser que o seu objetivo tenda mais para entretenimento ou mais para estudos e aplicação, e esse passo talvez seja ainda mais relevante para o segundo caso, mas vamos lá, vamos ver. Então, antes de definir o que você vai ler, você precisa se lembrar do que você pode ler, ou poderia ler. E claro que isso pode ser ir para um infinito e além, por causa da internet, por causa, né, da facilidade, às vezes, de conseguir acesso à informação. Vamos pensando que já está no seu universo, tá bom? Sem ir para o Google, sem ir para o YouTube, no que já existe. Possivelmente você tem aí em casa já alguns livros que você tá na sua mente ali pensando, esse livro eu não li ainda, quero ler, ou eu li faz tempo e quero revisar, ou algumas papeladas que você imprimiu ou recebeu de alguém e quer ler e não conseguiu ainda, ou digitalmente talvez também salvou algum artigo, ou salvou algum link para um vídeo. Então eu tô falando aqui de leitura, mas no fundo você tá percebendo que envolve consumo de informações, o que pode ser em forma de livro, mas também pode ser um podcast, um vídeo no YouTube, tá bom? Então pode ser bem útil pegar o que você já foi espalhando talvez em alguns lugares e concentrar num lugar só para você ver tudo. Então pode ser, por exemplo, um local físico, um local digital. Nani, mas eu vou fazer uma pilha de livro aqui, 100 livros. Pode ser, talvez nem seja tanto assim quando você realmente parar para olhar, mas você pode fazer uma lista se você não quiser pegar o livro físico, né? Mas você para ali na frente da estante e vai anotando tudo que você fala, eu quero esse livro, realmente seria legal ler e tal. Faz essa lista, você não tá se comprometendo a em ler, você tá só fazendo um brainstorm ali do que tá no seu radar, tipo, eu acho que eu quero ler esse negócio aqui, talvez eu possa ler. Então, primeiro junta tudo o que se encontra nessa categoria a ler, a consumir, né, em termos de informação. E por que fazer isso? Eu acho que é importante dizer. Muitas vezes a gente quer decidir o que vai ler antes de fazer esse passo, e aí por isso a gente fica pipocando de leitura em leitura, de conteúdo em conteúdo, e não foca numa direção. Ou acaba não tendo a motivação necessária para realmente implementar essa atividade na rotina. A visão é o sentido mais poderoso para a espécie humana. O nosso corpo tem cerca de 11 milhões de receptores sensoriais e 10 milhões, desses 10 milhões são conectados à nossa visão. Assim, os estímulos visuais influenciam muito o nosso comportamento e a nossa tomada de decisão. Então, muitas vezes a gente quer escolher o que a gente vai fazer, o que a gente vai ler, antes de enxergar, literalmente enxergar o que existe, o que está em jogo nessa escolha, nessa decisão. Então coloca todas as cartas na mesa e aí sim você vai pro próximo passo. Parente se der preguiça, fala, não, mas no trabalho ficar primeiro coletando tudo, eu só quero decidir e ir. Pensa que você está dedicando um momento da sua rotina para colocar essa atividade. Então lembra daquele tempo diário que você colocou? Não é tempo diário já para começar a ler. No primeiro dia, talvez você faça essa reflexão desse passo. No segundo dia, você faz, né, o próximo passo e assim vai, tá bom? Próximo passo, definir o que você vai fazer nessa semana ou na próxima semana. Então, agora que você colocou todas as cartas na mesa, você pode fazer uma decisão mais assertiva e coerente com as suas prioridades, porque às vezes só de olhar essa lista de links que você salvou e não lembrava mais, ou aquele, sabe, aqui no YouTube a gente tem aquele assistir depois, né? Às vezes você salvou um monte de coisa ali e nem sabe mais o que tem ali. Possivelmente vai ter coisa irrelevante, mas talvez tenham coisas bem legais ainda, ou dos livros que você
tem, não leu ainda ou que quer revisar, você dá uma olhadinha ali, até começa a ganhar clareza quais são os objetivos atuais que você quer resolver com a leitura. Então agora você consegue fazer uma decisão mais assertiva e coerente com as suas prioridades. E quando eu digo definir o que você vai fazer na semana, não precisa necessariamente ser uma meta, principalmente se for hobby. Mas vamos lá, eu particularmente, tem gente que gosta de fazer isso, eu particularmente não gosto muito daquelas metas, tipo, ler 5 páginas, mesmo quando é uma meta pequena, assim, ler 5 páginas por dia, ou um livro por mês, porque pra mim é mais importante ter essa meta de estar em contato com essa atividade. Ainda mais que a quantidade de páginas ou de livros que você consegue ler varia muito de acordo com o livro, de acordo com a leitura, de acordo com a sua energia do dia. Então não é sobre bater uma meta de ler 50 livros no ano e não absorver nada, né? Então é melhor você ler bem menos, mas estar realmente aproveitando essa leitura e gostando do processo e absorvendo informações ou curtindo esse momento que você tirou para ter essa atividade. E às vezes eu acho que a meta pode, se você gosta, faz, mas às vezes eu acho que pode até atrapalhar esse processo. Porém, eu acho importante, ou que muito útil, definir o que você vai fazer na semana. Então, como eu falei, não precisa ser uma meta, mas já pelo menos uma breve reflexão de qual que é o foco da sua semana em relação àquela área pode ser útil. Porque às vezes a gente deixa muito solto, mesmo quando a gente tem um momento para ler, a gente não sei o que você vai ler, não está definido. E às vezes só de definir antes qual a sua prioridade, na hora de executar, é só executar. É só pegar o livro e ler. É só abrir aquele link e assistir. Então fica mais fácil de executar quando você já pensou antes, mesmo que seja um momento breve ali para fazer isso. Então não precisa ser uma meta rígida, mas baseada nos seus desejos e prioridades atuais. Qual é a leitura que você quer fazer nessa semana? Tá gostando até aqui? Se sim, aproveita para deixar aquele like ou se inscrever no canal para você continuar comigo aqui assistindo outros vídeos que também posso te ajudar na tua jornada. E eu agradeço demais que você tá aqui. Passo 5, preparar o ambiente para sua leitura. No livro Hábitos Atômicos, o James fala como é importante a gente ter um ambiente que favoreça a realização daquele hábito. E também como é importante tornar difícil os hábitos que a gente quer tirar da nossa vida, né? Então, ter uma certa estratégia, desenhar o nosso ambiente com intenção, pensando no que a gente quer fazer ou deixar de fazer, é muito importante. Então, no caso da leitura, o ambiente ao seu favor é ter um livro sempre à mão. Então, deixa o livro no cômodo que você mais frequenta na sua casa, um lugar que você sabe que você vai poder abrir e ler um pouquinho. Como eu falei, você pode encaixar a leitura em pequenas brechas do seu dia. Então deixa ali na cozinha, você foi lá pegar seu café, aproveita e dá uma lidinha, um parágrafo, 2, e tá bom, deu algum insight, já anota e beleza. Na sua bolsa, na sua mochila também, deixa um livrinho ali. E o que eu também gosto de fazer é usar o aplicativo Kindle no celular. E aí sabe aqueles pequenos intervalos para ver o feed? E aí você usa pequenos intervalos para ler o livro que você está lendo agora. Então é importante você desenhar o seu ambiente para que seja muito fácil sentar e começar a ler, né? Ou nem precisa sentar, dependendo do caso. Mas é ideal que seja muito simples começar a executar esse hábito. O próximo passo é um passo, mas é meio um lembrete, mas também é um passo. Que é o passo de se lembrar, de não se culpar caso você perca um dia ou outro. É importante olhar para o que você quer, o que você quer mudar na sua vida com responsabilidade, mas também sem julgamento. Perdeu um dia? Simplesmente recomece. Se você é do time que gosta de colocar ali as 5 páginas por dia, perdeu um dia, não conseguiu ler as 5 páginas, lê uma. Perdeu um dia, no dia seguinte não vai ler 10, lê 5 de novo, entendeu? Não precisa ir acumulando pro dia seguinte. Lembra da regrinha que eu também já trouxe aqui em outro vídeo? Não pule 2 vezes. Se você perdeu um dia, no dia seguinte você retoma. Passo 7. Deixe o processo leve e divertido. Gente, não transforma a leitura em mais uma meta de produtividade. Mas escolha os livros que estão alinhados com seus objetivos, que estão alinhados com seus interesses. Também leia uma coisa porque você realmente quer saber sobre aquilo. Eu sei que às vezes a gente tem que ler coisa porque é meio que obrigação, faz parte. E nem sempre é o que a gente realmente assim ama ler sobre. Mas descubra também assuntos que você gosta muito de ler ou de tipo de histórias que você se envolve bastante. E mesmo que sejam assuntos que é relacionado ao trabalho ou algo que não é tão interessante assim, mas que de alguma forma, se o seu trabalho é importante para você, tenta também olhar com aquele espírito de aprendizagem, do seu crescimento pessoal a partir desse estudo. Faça de alguma forma que você gosta, deixe um ambiente gostosinho, use ferramentas que você realmente gosta de usar e curta o processo. Passo 8, reflita sobre essa atividade. Às vezes a gente começa alguma coisa nova na sua vida, a gente só começa e só vai. É legal a gente
de alguma forma, ver que a gente está fazendo isso, ou rastrear o progresso, ou simplesmente ter alguns pit stops na nossa rotina pra gente parar e ver o que tá fazendo. Então, você pode ser do time que gosta de ficar dando check. Eu mesmo não gosto tanto ou sempre de usar rastreador de hábitos, mas você pode ser o time que gosta de ver ali, dando checkzinho todo dia. Ou você pode ter uma forma mais reflexiva mesmo, tipo, como eu me sinto hoje em relação à minha leitura, ou esse envolvimento. E quando a resposta for meio negativa, tipo, nossa, eu não fiz nada hoje sobre isso, você acolha, tipo assim, porque às vezes a gente, por causa disso a gente se envergonha, se fala, ai, já era mesmo, e dane-se, né? Não, perceba, caramba, por que não? Só faltou algum lembrete, faltou eu me conectar, ou é só porque eu não tô acostumada ainda. Reflita, converse consigo mesmo sobre essa atividade. Isso pode ser num nível diário, pode ser semanal, ou mensalmente olhar para trás e ver o que eu li esse mês. Isso vai também dando essa motivação, esse senso de progresso e envolvimento com a atividade, e aí a chance de você continuar fazendo também aumenta. Porque justamente quando a gente reflete sobre, a gente chega na resposta, é porque eu não tive tempo, minha rotina é corrida. Que até a gente volta pro assunto do começo desse vídeo, né? Se você passou por todos os passos e ainda na hora de refletir sobre, você continua achando que não teve tempo, tenta ver por que não. Será que não tá realmente ficando mais tempo no celular que você queria? Ou será que realmente não tem o que fazer? Mas tenta ver com calma mesmo o que pode ser feito, o que não pode. Ou será que não dá pra colocar só um pouquinho? Talvez você tá colocando já uma meta, ou mesmo talvez inconscientemente colocando uma meta já ali mais alta e por isso você acha que você não tá conseguindo, mas no fundo você tá fazendo alguma coisa. Eu já tenho essa mania, sabe? De falar, ai, não fiz nada em relação a tal coisa. Quando eu paro pra ver, não, mas teve aquele dia que eu li, teve aquele outro dia que eu também fiz aquilo. Então, veja também, se no fundo você não tá já fazendo alguma coisa. Talvez não seja ainda no modo ideal ou como você realmente gostaria, mas é um caminho que se você repetir esses passos, se você se manter refletindo sobre isso, vai ficar cada vez mais como você gostaria. E essa reflexão realmente ajuda a ver o que funcionou e o que precisa ser melhorado. E aí, gostou dessas dicas? Se você quiser me ajuda mais de perto para, pegar na sua mão e realmente te acompanhar na implementação dessa atividade ou de outras atividades na sua rotina, lembra de dar uma olhadinha nos meus serviços, eu tenho diferentes possibilidades para a gente trabalhar juntas ou juntos, mas eu espero que esse vídeo te ajude a colocar em prática os passos e trazer a leitura para sua vida. Agora me conta aqui embaixo qual foi o passo que você mais gostou, qual insight você teve com esse vídeo. Não se esqueça também de deixar seu like e se inscrever. A gente se vê no próximo vídeo. Um big abraço e tchau!